Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino, depois uma pequena meditação da palavra de Deus. Amém? Tal como sou, vou decidir que a outro eu não posso ir, pois me convida para vir. Bendito Cristo, eis-me aqui. Tal como sou, sem demorar, do mal querendo me livrar, só podes tu me perdoar. Bendito Cristo, eis-me aqui. Tal como sou em aflição, exposto à morte e perdição, buscando vida e perdão. Bendito Cristo, eis-me aqui. Tal como sou, teu grande amor me vence e busco teu favor. Servir-te quero com valor. Bendito Cristo, eis-me aqui. Tal como sou, vou decidir, porque a outro eu não posso ir. Tem um detalhe muito peculiar em nossas vidas e na vida de muitos, que ele tenta se... eu para servir a Deus preciso deixar disso, daquilo. A hora que eu me ver livre das minhas dívidas, dos meus problemas, dos meus vícios, das minhas fraquezas, daí eu vou ser um bom crente, eu vou ser um bom cristão. Vou falar esse palavreado, um bom cristão. E a pessoa nunca consegue. Mas a hora que ele decidir, tal como o filho pródigo, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi ao pai: eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, mas me aceita como um dos teus jornaleiros, os teus criados. Aí ele decidiu e tomou a posição: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, é engraçado que ele não procurou tomar um banho, fazer a barba, ou não, eu vou lá, vou ver, pelo menos chegar bonitinho na igreja, né, bem barbeadinho, cortadinho o cabelo, pelo menos um sapatinho, né, porque de sandália, descalço. Não. Lá todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo vai ver o tempo, o que eu era e como estou agora. Mas ele não cogitou nesses pensamentos. E é engraçado que na Bíblia Sagrada tem um versículo que me chama a atenção. É o capítulo 15 de Lucas, mas mais especificamente o versículo 20, que diz assim: e olhando o pai de longe, identificou que era o seu filho, e levantou-se e foi ao encontro do filho, e o abraçou. Olha o amor de Deus. Logicamente que Lucas está falando assim uma parábola, dando um exemplo, para que nós entendêssemos o quão grande é o amor de Deus. A Bíblia diz ainda que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, ainda se essa venha se esquecer,
eu não me esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Isso é só se ela tiver. Mas ainda que venha acontecer, Deus não esquece. Em outras palavras, o pai não esqueceu do filho. Por mais que ele tivesse machucado o coração do pai, porque a hora que ele disse, reparte para mim a herança, antecipou a herança, ele já tinha tido como pai como morto, porque uma herança só pode ser repartida depois de os pais descerem à tumba. Aí deixa a escritura, deixa o testamento, ou se faz o inventário, mas dizendo, pai, você para mim morreu. Caput dos Maraus, abre Fresno, foi-se. Então eu quero ver a minha vida, fica você aí. Mas tem alguma coisa dentro desse parâmetro, dentro desse texto, dessa palavra, que o filho podia ir para os confins da terra. Ele podia apagar da memória o seu pai, o seu irmão, a sua terra, o seu tudo. Esqueceu o passado. Mas uma coisa ele não podia fazer. Preste atenção. É roubar do seu corpo o DNA do seu pai. E uma coisa o pai não podia fazer. Roubar do corpo do filho o DNA do filho. Nós temos o DNA do Pai Celestial. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Por mais baixo que seja o padrão moral humano, dentro de si ele tem uma lacuna, ele tem uma centelha, melhor dizendo, do Pai Celestial, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu citar um exemplo para você. A Bíblia diz, eu canto um hino ali, que diz assim, Deus não ama o pecado, mas Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Está entre as linhas do Novo Testamento, do amor de Deus. Aí nós temos os nossos filhos. Eu tive os meus, você tem os teus, talvez, um dia pode ter também. Aí você abraça o Joãozinho, a Mariazinha, né? A mãe tá lá na cozinha fazendo os afazeres dela, apressada, porque sempre quer ter as coisas no horário, embora que você não exija ou não há necessidade disso. Mas chegou a hora. E ali ela diz, pega aqui a Mariazinha, pega aqui o Joãozinho, cheirosinho, bonitinho, queridinho. E você vai brincar com o Joãozinho, a Mariazinha, teu filho que você ama. E vai lá para a rua e gatinho, cachorrinho, a florzinha e final. Não demora, você percebe, deu uma descarga elétrica, alguma coisa, você diz, mamãe do céu, borro. Olha assim, melou. O pai, mama, olha que o teu filho fez cacaca. Não tenho estômago para isso. Olha, tá aqui. Não, vai. Então cuida da panela aí, da frigideira ou da chaleira. Então eu vou lá no banheiro tirar a cacaca dele ou dela. O pai fica ali disfarçando na cozinha assim, dá uma tapeada. E a mãe lá vai lá e tira a fralda, né? Eita, meu Deus, que caqueira, Jesus. Mas a mãe joga a criança no lixo? Não. Ela borra as mãos, ela suja, mas ela lavou. Ela passou o sabonete, ela passou um talco. E deixou a criança limpinha, cheirosa, trocou de roupinha ou de fralda, que seja o que for, e traz novamente pro papai. Papi, tá cheiroso, tá limpinho, tá querido. O pai ama, o pai pega a criança, agora de novo, agora sim. Te comporta, né? Não faça de novo. Quer dizer,
Ele ama a criança, mas não ama o cocô da criança. Mas a mãe, ela também não ama o cocô da criança. Mas ela vai e lava. Ela purifica. Por causa disso, o salmista Davi, ele disse, lava-me e serei mais puro do que a branca lã. Purifica-me. Eu ficarei mais limpo do que a neve. Então, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã, ainda que seja preto como escarlata, ou vermelho como escarlata, se tornarão branco como a neve. Carmesim é preto e escarlata é vermelho. Entendeu? É purificado pelo sangue de Jesus, pela graça, pelo poder regenerador da palavra de Deus. São João, no capítulo 15, versículo 3, Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, meu querido irmão, volte para Jesus. Chega a Ele, tal como sou, vou decidir, e a outro eu não posso ir. Não vá a feiticeiro, não vá a qualquer outro, mas vá a Jesus. E aí Ele vai te orientar, aí Ele vai te abraçar, aí Ele vai gritar para os seus servos, os pastores, os ministros que deixou aqui na terra, trazei depressa o melhor vestido, sandálias nos pés, anel nos dedos, símbolo de uma nova aliança. E vamos matar um novilho cevado, porque esse estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas olha a conclusão da mensagem. Aí, o próprio Jesus disse, o autor diz assim, porque haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Em outras palavras, uma festa na família, na igreja, quando você retorna aos braços do Pai Celestial. E agora tem um respaldo dos céus que impede, que importa do irmão mais velho que está em casa, que ignorou a tua volta, ou vai ignorar. Se Jesus me perdoou, se Ele me aceitou, que me importa o julgamento do ser humano. Eu tenho um testemunho para lhe dar. Eu, quando cheguei numa cidade, eu cheguei assim bem necessitado, as coisas materiais. Quer dizer, eu tinha minha casa, mas não era ali, era em outra cidade. E aí fui morar numa casa doada lá, uma casa velha, antiga. Dei uma ajeitada lá, botei água e luz, e arrumei telhado e forro e assoalho, afinal que deu condições de morar, para não chover dentro. Chovia, está tudo podre. Mas era ali. E ali Deus foi me abençoando e troquei o carro por uma casa, depois comprei um outro carro e tal. E cheguei na igreja. Naquele tempo eu tinha uma caminhonete, um F1000, há 30 anos atrás. Já era um bom carro. E um porteiro chegou e disse, na frente de todo mundo. Eu com o carro cheio, tinha trazido visitas para a igreja, era um trabalho de missão. E o porteiro disse assim, vou pegar
na missão também. Olha esse ali, ó, apontou para mim. Veio aí morando em casa emprestado, e agora já está com um carrão desse aí. Não é possível. E eu ouvi aquele comentário maldoso, mas entrei e coloquei os visitantes ali na carteira por ali, sentado, para eles não ficarem em pé no corredor, e voltei. E aí ele riu com os outros assim, tal, comentando tal, e eu não acabei de ouvir a história, também não me interessava. E eu cheguei para ele, eu olhei nos olhos e disse mansamente, ô meu irmão, eu tenho culpa que Jesus me ama. Seja fiel a Deus como eu sou, que um dia Deus vai te dar um carrinho e também uma casinha para morar. Mas seja fiel a Deus, eu não tenho culpa que Jesus me ama. E virei, voltei. Assisti meu culto, não vou deixar que o inimigo me atinja, mas tudo bem, não fiz por propósito, nem para machucar. Passou-se mais de uns 2 anos, mais ou menos, aí mudaram a igreja, fizeram a igreja grande e tal, e aí me convidaram para pregar num culto de missão, era um trabalho de missão lá. Eu fui pregar uma dessas noites. Quando cheguei lá, bastante gente cumprimentando e tal. E eu cheguei, eu não percebi que veio aquele irmão bem trajadinho, de terno, gravata, tal, aquela coisa era toda. E veio me cumprimentar, pai do senhor, pai do senhor. Eu queria falar com o irmão. Mas agora não, querido, já estou entrando, eu não gosto de... Os irmãos estão me esperando lá, já estava meio atrasadão. Não, depois do culto. Depois do culto, fiquei por lá conversando com os pastores e ele lá na porta. Eu notei que ele estava meio ansioso. Ah, irmão, você lembra disso? Não me lembro. Não me lembro. São tantas pessoas que passaram para a vida da gente. Não me força a dizer o seu nome que eu não vou lembrar. Me perdoe. Ó, irmão, só assim. Irmão, você lembra uma vez que eu fiz uma brincadeira com o irmão? Não me lembro. E ele passou a contar. E contou certinho como eu estou contando. Só que ele chegou em casa e disse para a mulher, ele estava sozinho na igreja, estava de bicicleta. Ele disse, eu fui brincar com o irmão José hoje, levei um tapa na cara. Aí a esposa disse, sabe que o irmão é brabo? Eu disse, não é assim, mulher. Ele me deu uma palavra que me deixou tonto. E eu vou fazer como ele falou. Aí passou a contar para a mulher e levou de propósito, eu vou ser fiel a Deus. Eu quero ver se Jesus vai me amar como realmente ama o irmão ama. Eles me chamavam de irmão ama. Depois de 2 anos passei lá, ele já tinha um carrinho, era um Corcelzinho, mas era um carro. Naquele tempo, há 30 anos atrás, quem tinha um Corcel já estava bem. Mudou de emprego bom, e já estava construindo a casinha dele para morar, fugindo do aluguel. Diga amém, irmão. O amor de Deus, ele é para todos. Ele não é só para alguns escolhidos. Todo aquele que vinha a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não lança fora. Porque nós temos o DNA de Jesus Cristo, quando foi ferido na cruz do Calvário, o seu sangue veio até a terra. Pai, está consumado. Essa palavra está consumado. Abrange a todos os pecadores. Pai, perdoa-os porque não sabem os que fazem. João 17, ele disse, eu não oro somente por esses que estão aqui, que eram os discípulos, e os demais, mas por todos aqueles que crerão no meu nome, que hão de crer no meu nome, através da tua palavra. Então Jesus já intercedia por ti e por mim, antes que nós nascêssemos. Porque ele sabia que a semente de Deus, da semente da mulher nascerá um, que pisará na cabeça da serpente, e esse lhe ferirá o calcanhar. Na cruz do Calvário ele disse, está consumado, e feriu a cabeça da serpente. Agora o inimigo não tem mais domínio sobre você. O único que tem domínio sobre você é você mesmo,
E quando você volta para Jesus, o amor do Pai, o abraço do Pai, o perdão do Pai, a misericórdia do Pai, a regeneração do Pai, Ele devolverá tudo aquilo que você perdeu e muito mais. Em nome de Jesus, deixa essa palavra para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe.